O seu trabalho é muito inteligente. Você atrai as pessoas por meio dos seus objetivos naturais e aí então coloca o seu veneno mortal bem no âmago desses desejos, sempre que você pode. Agora você está começando a entender. Como você pode ver, de forma figurada, pode-se dizer que eu coloco o início e o fim contra o meio. De tudo que você diz, pude entender que você não consegue induzir um alienado a ajudá-lo a ganhar o controle da sua mente com esses seus tipos de subornos. Isto está correto? Isso é exatamente correto. Posso e também me interesso em dar propinas a todos os não alienados, porque eu uso como suborno as coisas que todas as pessoas naturalmente desejam. A diferença é que não alienado assemelha-se a um peixe que rouba a isca do anzol, mas recusa-se a ser fisgado. O não alienado tira da vida o que quer que ele queira, mas ele o faz nos seus próprios termos. O alienado tira o que quer que ele consiga da vida, mas tudo o que ele tira, ele consegue nos meus termos. Por analogia, pode-se dizer que, de outra forma, que o não alienado pega dinheiro emprestado de um banco legítimo, se ele realmente quer, e paga uma taxa de juros decente. O alienado dirige-se a um agiota, empenha o seu relógio e paga uma taxa de juros suicida pelo seu empréstimo. Então eu concluo, por todas as suas afirmações, que no final das contas as suas mãos estão de alguma forma ligadas em todas as misérias e problemas das pessoas, mesmo que a sua presença não seja visível. Todos os meus trabalhadores que trabalham contra a vontade são, na verdade, os meus melhores operários. Como você pode ver, os meus trabalhadores que não são conscientes do trabalho que fazem são todos aqueles que eu não consigo controlar com alguma combinação de propinas. Pessoas que tenho que controlar pelo medo ou alguma forma de tragédia. Eles não desejam servir a mim, mas não conseguem evitar, porque elas estão eternamente ligadas a mim pelo hábito da alienação. Agora estou começando a entender melhor a sua técnica. Você suborna suas vítimas por meio de seus desejos naturais e as leva a se alienarem se elas responderem aos seus atrativos. Se elas se recusarem a responder, você planta a semente do medo nas suas mentes ou prepara armadilhas para elas com algum tipo de infortúnio, atando-as enquanto elas estão no auge da depressão. Esse é o seu método? É exatamente assim que eu trabalho. Muito esperto, você não acha? Quem você prefere que sirva como seu propagandista? Os jovens ou os velhos? Os jovens, é claro, porque eles podem ser influenciados pela grande maioria dos meus atrativos muito mais facilmente que as pessoas com mais idade, que já têm um julgamento mais maduro. Além disso, eles vão permanecer mais tempo a meu serviço no planeta. Sua Majestade me deu uma clara descrição do que é a alienação. Agora me diga o que deve ser feito para segurar-se contra o hábito da alienação. Eu quero uma fórmula completa que qualquer um possa usar. A proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano que tem um corpo normal e uma mente afiada. A autodefesa pode ser aplicada por meio destes simples métodos. Pense por si mesmo em todas as ocasiões. Pelo fato de que os seres humanos não é dado controle completo sobre nada, pensar os próprios pensamentos é algo muito significativo. Decida definitivamente o que você quer da vida. Então crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo o mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. Analise as derrotas temporárias, não importando de qual natureza ou causa, e extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente. Esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda da vida. E não esqueça que você deve prestar o serviço primeiro, para depois receber um valor equivalente. Reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicação da Central Universal da Inteligência Infinita, para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico. Reconheça que o seu grande ativo é o tempo. É a única coisa, com exceção do poder do pensamento,
que você tem nas mãos, e é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a porção disponível da sua mente. Ele é somente um estado de espírito que você pode controlar preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia com fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que você queira dela. Quando rezar, não implore, peça o que quer e insista exatamente nisso sem substitutos. Reconheça que a vida é um mestre cruel que ou você o controla ou ele controla você. Não há meio termo. Nunca aceite da vida qualquer coisa que não queira. Se aquilo que você não quer temporariamente vem à força para você, você pode recusar-se a aceitá-lo na sua mente. E isso abrirá espaço para você trazer as coisas que você realmente quer. Por último, lembre-se que seus pensamentos dominantes atraem, por meio de uma lei definitiva da natureza, pela rota mais conveniente e curta, a sua contrapartida física. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Essa lista me parece muito impositiva. Dê-me uma simples forma combinando todos os 10 pontos que você mencionou. Se tivesse que combinar todos os 10 pontos em somente um, qual deles seria? Seja definido em tudo o que você fizer e nunca deixe pensamentos não acabados na mente. Forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas da sua vida. Pode o hábito da alienação ser quebrado ou ele se tornou permanente uma vez tendo sido formado? O hábito pode ser quebrado se a vítima tiver força de vontade suficiente, considerando-se que leva tempo para conseguir. Existe um ponto de ruptura em que o hábito nunca mais pode ser quebrado. Além desse ponto, a vítima torna-se minha. Ela se parece com uma mosca que foi pega numa teia de aranha. Ela pode lutar, mas não consegue desvencilhar-se. Cada movimento que ela faz a torna mais enredada. A teia na qual eu enredo as minhas vítimas permanentemente, na verdade, é uma lei da natureza que ainda não foi nem entendida, nem estudada pelos homens de ciência. Que lei misteriosa é essa pela qual você toma controle permanente dos corpos das pessoas, mesmo antes de possuir as suas almas? O mundo inteiro vai querer saber mais sobre essa lei e como ela funciona. Não será fácil descrever essa lei para você de tal forma que você possa entendê-la facilmente, mas você pode chamá-la ritmo hipnótico. É a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas. Então, você tem o poder de usar as leis da natureza como uma teia na qual você mantém as suas vítimas em eterno controle. É isso que afirma? Isso não é somente o que eu afirmo, isso é a verdade. Assumo o controle de suas mentes e seus corpos, mesmo antes deles morrerem, sempre que consigo atraí-las ou assustá-las por meio do ritmo hipnótico. O que é ritmo hipnótico? Como você utiliza para ganhar a maestria permanente sobre os seres humanos? Teria que voltar no tempo e no espaço e dar a você uma breve descrição elementar de como a natureza usa o ritmo hipnótico. De outra forma, você não será capaz de entender a minha descrição de como uso essa lei universal para controlar seres humanos. Vá em frente, mas mantenha sua história focada em conceitos simples, os quais eu consiga, com minha própria experiência e conhecimento, aplicar as leis naturais conhecidas. Muito bem, farei o meu melhor. Você, é claro, sabe que a natureza mantém um balanço perfeito entre todos os elementos e toda a energia do universo. Você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita, cada qual respeitando o seu próprio lugar no tempo e no espaço. Você pode ver que as estações do ano vêm e vão com uma regularidade perfeita. Tire suas próprias conclusões, considerando o carvalho deriva da noz e o pinheiro cresce baseado na semente de seu ancestral. Uma noz nunca produzirá um pinheiro e um pinhão nunca produzirá um carvalho. Essas coisas são simples que qualquer pessoa consegue entender. O que é difícil realmente de se ver
é a lei universal por meio da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a miríade de universo. Vocês, humanos, tiveram a consciência de uma fração dessa grande e imutável lei do universo quando Newton descobriu que ela mantém a Terra na sua posição exata e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro dela. Ele chamou isso de lei da gravidade. Mas ele não foi longe o suficiente com o estudo dessa lei. Se ele tivesse ido mais longe, teria descoberto que a mesma lei que mantém a Terra na sua posição e ajuda a natureza a manter um balanço perfeito nas 4 dimensões conhecidas, na qual toda a matéria e energia estão contidas. É a rede pela qual eu amarro e controlo as mentes dos seres humanos. Me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico. Conforme já afirmei, há uma forma universal de energia com a qual a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre toda a energia e a matéria contida neste universo. Na verdade, a natureza faz uso de maneira muito especializada dessa forma especial de energia, quebrando-a em diferentes comprimentos de onda. O processo de quebrar os comprimentos de onda é feito por meio do hábito. Você entenderá melhor o que eu estou tentando dizer se eu fizer uma comparação direta com o método pelo qual alguém aprende a tocar algum tipo de instrumento musical. Primeiro, as notas musicais devem ser memorizadas na mente. Feito isso, elas relacionam-se umas com as outras por meio da melodia e do ritmo. Pelo efeito da repetição, a melodia e o ritmo fixam-se em nossas mentes. Observe atentamente como o músico deve repetir incessantemente uma música antes de ele ter o domínio sobre ela. Por meio da repetição, as notas musicais misturam-se e então você tem uma música. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez por meio do hábito acaba formando um ritmo organizado. Hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que possam ser considerados um ritmo. Você está conseguindo me acompanhar? Sim. Bem, para continuar, o ritmo é o último estágio do hábito. Qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma, duas ou mais vezes por meio do princípio do hábito, finalmente alcança a proporção do ritmo. Então o hábito, a partir desse momento, não pode ser quebrado, porque a natureza o assume e a transforma em algo permanente. É algo tipo um redemoinho na água. Um objeto pode manter-se flutuando indefinidamente até que ele seja pego por um redemoinho. Nesse caso, ele não tem como escapar, pois a força da água o fará submergir. Dessa forma, pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a correnteza do redemoinho na água.